Olá pessoal, meu nome é Yuri de Araújo, eu sou enfermeiro em terapia intensiva cardiológica e em parceria com o Centro de Treinamento e Ensino em Saúde CETEM Saúde do Distrito Federal, nós estaremos divulgando para vocês nas próximas semanas várias videoaulas com temática de cardiologia intensivista. Então abordaremos temáticas como drogas vasoativas e seus manuseios, falaremos sobre diversos quadros clínicos inerentes a esse campo de estudo, falaremos sobre catéteres de monitorização invasiva, swan guns, dentre outros. Portanto, não perca as próximas videoaulas, se inscreva no nosso canal e nos ajude na divulgação. Bom pessoal, sem mais delongas, vamos iniciar então a discussão da nossa temática. Quando nós falamos de drogas vasoativas, é essencial que nós tenhamos em mente que essas drogas precisam ser calculadas em micrograma, quilograma, minuto. Tem muita gente que se confunde com isso e pergunta por que não deixar a droga em ml hora? Na prática clínica, isso é uma inconformidade. Por quê? Quando nós trabalhamos em ml hora, nós trabalhamos com vazão. E quando nós trabalhamos em microgramas por quilograma minuto, nós estamos lidando com dose. Então o essencial é que nós trabalhemos com essas drogas expressando as suas frações em dose. Isso serve para todas as drogas vasoativas e outras classes que nós falaremos mais adiante. Agora, nosso enfoque será em dobutamina, dopamina, noradrenalina e também adrenalina. Então, nós precisamos ter isso em mente, que o cálculo dessas drogas deve ser feita em microgramas por quilograma minuto. Por exemplo, se eu diluo 5 ampolas de dopamina em 200 ml de soro glicosado e tomo por referência 20 ml hora, isso não medirá a dosagem da medicação que eu estou administrando nesse paciente, apenas me direcionará. Mas, quando falamos de dopamina, a dopamina, nós falaremos mais adiante, é uma droga com efeito dependente de dose, mas esse efeito a gente só saberá se calcularmos em micrograma por quilograma minuto. Bom pessoal, dada a importância do cálculo de micrograma, quilograma minuto dessas drogas, nós temos uma fórmula que pode nos ajudar a calcular essa dose. A fórmula é a seguinte: microgramas, que nós podemos utilizar a letra grega micron, ou podemos também utilizar como MCG. Microgramas por quilograma minuto é igual a concentração em miligramas por ml da nossa solução, nós vamos destrinchar cada critério desse, vezes 1000, vezes a nossa vazão em ml hora, sobre 60 vezes o peso do nosso paciente. O que nós estamos falando? Nós estamos calculando a quantidade de droga, ou seja, em microgramas dose, para cada quilograma do nosso paciente, correndo na nossa bomba de infusão por minuto. Isso equivale à concentração em miligramas por ml da solução que nós vamos formar, vezes 1000 pela transformação em miligramas para microgramas, vezes a nossa vazão ml hora, sobre 60 de minutos, vezes o peso do nosso paciente. Bom, vamos dar um exemplo. Se eu tenho prescrito para o nosso paciente 5 ampolas de dopamina em 200 ml de soro glicosado a 5%, então eu terei, considerando que cada ampola de dopamina tem 10 ml de volume e que para cada ml nós temos 5 miligramas da droga. Ou seja, a cada ampola nós teremos 50 miligramas de dopamina. Na nossa solução, portanto, se são 5 ampolas, nós teremos 250 miligramas. Bom, nós não temos soro aí no mercado de 200 ml glicosado a 5%, nós temos 250. Portanto, nós pegaremos esse soro de 250, retiraremos 50 ml, desprezaremos e pegaremos os 50 ml das 5 ampolas de dopamina e depositaremos nesse soro, formando uma solução
de 250 ml e que nessa solução nós temos 250 miligramas da droga. Bom, agora nós acharemos o primeiro componente da fórmula. Se eu tenho uma solução com 250 ml e 250 miligramas, eu tenho 1 miligrama por ml. Essa é a nossa concentração em miligrama por ml da nossa solução. Então, já achamos o nosso primeiro dado, que é 1. Os próximos dados serão mais fáceis. Se nós já temos 1 para esse componente, vezes 1000, vezes ml/hora. Então, ml/hora será a vazão estabelecida para esse paciente nesse momento. Consideraremos aqui 30 ml/hora. Então, 30. Passaremos para 60 vezes o peso do nosso paciente. Aqui nós consideraremos o peso do nosso paciente como 70 quilos. Bom, pessoal, considerando aqueles valores que nós acabamos de discutir, aqui está a nossa fórmula montada com esses valores. Então, a nossa concentração em ml/hora da nossa solução equivale a 1 mg por ml, vezes 1000, vezes 30 ml/hora, sobre 60 vezes o peso do nosso paciente, que nós consideramos 70. Portanto, temos 30.000 dividido por 4.200, o que corresponde a 7,14 microgramas de dopamina para cada quilograma do nosso paciente correndo em 1 minuto. Então, considerando o peso do nosso paciente, a vazão inicial estabelecida, nós temos 7,14 microgramas de dopamina para cada quilograma do nosso paciente correndo em 1 minuto. Vamos agora à aplicabilidade clínica dessa fórmula. O nosso paciente anteriormente estava recebendo uma dose de 7,14 microgramas de dopamina para cada quilograma de seu peso em 1 minuto na bomba de infusão contínua. Pois bem, lembrem-se que eu falei anteriormente que algumas drogas, como é o caso da dopamina, atuam em diferentes receptores, ou seja, gerando diferentes efeitos a partir de sua dose. Por isso a importância do cálculo dessa dose em microgramas quilograma minuto. Para compreender melhor isso, nós falaremos um pouquinho agora da dopamina. A dopamina é uma amina vasoativa derivada da descarboxilação de um aminoácido que é a tirosina, que após convertido em levodopa, chega à formulação de dopamina, que é precursora da noradrenalina e da adrenalina sequencialmente. É uma droga classificada como simpatomimética pela sua capacidade de mimetizar o sistema nervoso simpático, ou seja, estimular receptores dentro desse sistema. Convém lembrarmos que o nosso corpo é fabricante de dopamina. Essa dopamina está concentrada no sistema nervoso central, onde ela atua em funções como memória, humor, controle de movimentações, sono, dentre outros. Para o uso em medicina, essa droga pode ser utilizada em casos de choque circulatório, incluindo choques séptico, choques anafilático, cardiogênico, hemorrágico ou hipovolêmico e os demais choques circulatórios. Bom, além de sua utilização em choques circulatórios, é uma droga que também pode ser utilizada em casos iniciais de insuficiência renal aguda e retenção hidrossalina
de causas variadas. Já já nós discutiremos essas indicações. Também é uma droga muito utilizada na aplicabilidade clínica para pacientes com bloqueio átrio-ventricular total, para induzir uma maior frequência cardíaca como uma ponte para um suporte mais avançado, seja um marca-passo transvenoso ou um marca-passo definitivo. Nós abordaremos mais adiante. Pois bem, a dopamina é uma droga que gera efeitos dependentes de dose. Em uma dose de 0,5 a 2 microgramas por quilograma-minuto, ela estimula primordialmente, receptores dopaminérgicos. Receptores estes que estão situados nas arteríolas do sistema renal e mesentérico. Pois bem, ela leva à vasodilatação desses vasos. Com a vasodilatação de vasos renais, eu tenho um aumento da taxa de filtração glomerular, espoliando mais água, espoliando eletrólitos, como o sódio. Por isso, nesta dose, ela tem indicação para fins de insuficiência renal aguda e fins de retenção hidrossalina. Ou seja, nessa dose, ela é capaz de forçar um pouco mais esse rim, ajudando ele a espoliar mais água e ajudando ele a espoliar mais sódio, em caso de retenção hidrossalina. Em uma segunda dose, de 2 a 10 microgramas por quilograma-minuto, a droga, a dopamina, passa a exercer um efeito concentrado nos receptores beta-adrenérgicos. Primordialmente, beta-1 adrenérgicos, que estão situados no nosso miocárdio, exercendo um efeito de aumento da frequência cardíaca, efeito esse que é chamado de cronotropismo positivo, e aumento da força de contração em menor grau, exercendo um efeito chamado de inotropismo positivo. Essa dose é uma dose indicada naqueles casos que nós falamos anteriormente, como por exemplo no bloqueio atrioventricular total. É claro, essa droga não vai tratar esse paciente, ela vai funcionar como uma ponte até que se estabeleça um marca-passo intravenoso ou um marca-passo definitivo. Ela vai nos ajudar a elevar um pouco mais a frequência cardíaca, que nesses pacientes chega a uma casa de 25, 27 batimentos por minuto, e gera uma repercussão hemodinâmica muito importante. Em uma dose um pouco maior, acima de 10 microgramas por quilograma-minuto, a dopamina passará a fazer um efeito concentrado em receptores alfa-1 adrenérgicos, receptores esses situados na nossa circulação, levando a um efeito de vasoconstricção, efeito esse que aumentará a pressão arterial do paciente, aumentando também a resistência vascular periférica e sistêmica. Para obtenção deste efeito de aumento da pressão e da resistência vascular sistêmica, geralmente na prática clínica, nós adotaremos uma outra droga, que é a noradrenalina, que nós discutiremos mais adiante, que é uma droga melhor, em muitos casos, dentre eles, por exemplo, choque séptico. Por isso, na prática clínica, você verá muito mais o uso da noradrenalina do que na dopamina para esses casos. Bom, pessoal, então veja bem, se eu tenho um paciente com bloqueio atrioventricular total, que é uma bradiarritmia, que gera repercussão hemodinâmica importante, e eu quero fazer uma ponte até que esse paciente, até que eu consiga estabelecer um marca-passo transvenoso ou definitivo, caso ele tenha indicação, considerando ainda que algumas causas do bloqueio atrioventricular podem ser revertidas, como por exemplo o infarto agudo do miocárdio ou distúrbios hidroeletrolíticos. Então,
eu posso estar utilizando a dopamina. E qual dose nós estaremos utilizando? A dose de 2 a 10 microgramas por quilograma minuto. Dose essa que se concentrará na ativação dos receptores beta-adrenérgicos, levando a um aumento da frequência cardíaca e um efeito mais diminuto da força de contração. Isso nos dará mais tempo para que possamos estabelecer um marca-passo intravenoso ou um definitivo, caso esse paciente tenha indicação. Para que nós finalizemos essa aula de hoje, vamos a algumas considerações importantes. Bom, assim como a maioria das drogas vasoativas que nós discutiremos nas próximas aulas, a dopamina é mais estável na diluição com soro glicosado, ou seja, uma solução mais acidótica. Bom, pessoal, para que nós cheguemos no ponto final dessa aula, vamos relembrar algumas coisas. Então nós temos uma droga, dopamina, com uma ampola que tem 10 ml e para cada ml 5 mg. A diluição dessa droga, assim como a maioria das drogas vasoativas, ela é mais estável na diluição com soro glicosado a 5%. É uma droga que não pode correr junto com bicarbonato de sódio ou outras soluções alcalinas, pois é uma droga que é inativada na presença desse pH mais alcalino. Então prestem bem atenção nesse quesito. Segunda observação: podemos correr essa droga em acesso venoso periférico? Não há uma proibição, e sim contraindicações. Por exemplo, acessos no dorso da mão, acessos menos calibrosos, são contraindicados pelo alto risco de extravasamento. Mas não é uma proibição. Se nós conseguimos nesse momento um acesso periférico, por exemplo na fossa antecubital, um acesso de grosso calibre, que seja também uma ponte para obtenção de um acesso venoso central mais adiante, nós podemos utilizar. É sempre importante estar de olho nesse acesso periférico para casos de extravasamento que podem gerar isquemia e até necrose. Em caso de que não consigamos um acesso venoso central e acabe que essa droga em um acesso periférico extravase, gerando isquemia do local, nós podemos utilizar uma segunda droga para reversão desse quadro de isquemia, que é a fentolamina. Nós infiltraremos essa droga através de uma seringa com agulha de insulina. Isso gerará uma vasodilatação rápida no local, revertendo esse episódio de isquemia, considerando ainda que necrose não se reverte. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nas próximas semanas estaremos postando vídeos sobre as demais drogas vasoativas para que sirva de subsídio para as nossas discussões futuras sobre parâmetros hemodinâmicos, catéteres de monitorização hemodinâmica e outras temáticas. Deixe seus comentários, as suas dúvidas e sugestões aqui no nosso portal. Obrigado!